sempre aquela coisa, a família briga, a amizade se desfaz, tem até tiro em festa de aniversário, tem gente morrendo por causa disso. A política é uma coisa muito difícil de se discutir, principalmente porque é uma coisa que está muito ligada a mentiras. Agora, você já se imaginou se o candidato que estivesse sendo eleito fosse o Loki, o próprio deus da mentira? Fica comigo até o final que eu vou te contar uma história onde quase que o Loki vira presidente dos Estados Unidos. Fala, man! Tranquilo? Natana na área e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Natanamente. E olha, o Loki não é flor que se cheira, certo? A gente sabe que não dá pra confiar, não dá pra dar as costas pra esse cara. Só que não é muito difícil de acreditar num universo onde o Loki seja um parlamentar. Até porque é um universo que é muito próximo do que ele já vive. O cara é filho legítimo de um grande rei gigante de gelo e foi adotado simplesmente por nada mais nada menos que o pai de todos, o grande Odin. Então o cara já está acostumado com a monarquia, com a liderança, com ser bajulado, com aquela politicagem, usar mentira para conseguir as coisas. E eu quero deixar vocês logo tranquilos porque aqui a gente não vai fazer nenhuma menção a nenhum partido político real, tá? A gente não vai fazer nenhuma recomendação política. Inclusive é importante até a gente ressaltar a importância do seu voto. O seu voto é muito importante, então tome muito cuidado para que ninguém, na hora de você for votar, fazer a sua cabeça, não vá pela cabeça de seu ninguém. É muito importante que você pesquise sobre qual candidato você vai escolher antes de votar. Agora deixa eu falar, tá vendo como a gente se preocupa com você? Cara, olha, tão simples tu ajudar a gente. Deixa um like, aperta aqui o like, ajuda a gente, tá certo? A gente se preocupa com você e quer trazer o melhor conteúdo. Então, se você está gostando dos vídeos, deixa o like. E se quer assistir mais vídeos, é só se inscrever no canal e sempre deixar o sininho ativado das notificações para não perder nenhum vídeo. Agora vamos falar do Loki. Você pode até não concordar, mas a arte, a expressão da arte também é uma forma de se mostrar política. Então a arte pode intencionalmente relatar alguns fatos que estão acontecendo na vida real ou não. No caso de arte que a gente está falando aqui, é o arco Vote Loki. A referência é bem proposital, uma vez que a história em quadrinho ela tentava traçar alguns paralelos com a eleição que estava acontecendo em 2016. E sabe o que estava acontecendo nos Estados Unidos? Simplesmente foi a vitória de Donald Trump contra Hillary Clinton. E nesse arco de história em quadrinhos a gente também vai para 2016, onde está acontecendo um debate eleitoral dos candidatos democratas e republicanos. E esses personagens também são figuras fictícias nessa história. O Loki ele vê a chegada das eleições como uma oportunidade de chegar ao poder de qualquer forma. Afinal de contas, os Estados Unidos são a terra das oportunidades. De cara, ele já se destaca entre os demais políticos por ser o mais honesto. Ele chega a dizer assim: América! Vocês acham que eu teria coragem de mentir para vocês? Se isso acontecesse, vocês me odiariam. Ele fala isso antes mesmo de ser oficialmente candidato. Na história a gente conhece uma moça chamada Nyssa Contreras. É uma jornalista do Clarim Diário que a vida dela foi marcada pela atuação do Loki. O que é que acontece? Numa batalha do Loki contra os Vingadores, a vizinhança dessa moça ela foi completamente destruída. E é nesse cenário que a mulher cresce. Ela tenta, com fogo no coração, se tornar uma grande jornalista para fazer o seu papel na sociedade de algum jeito. O evento, aquele debate que eu falei antes, ele é invadido por agentes da Hydra que estão disfarçados. Aí eles se revelam no ambiente, fazendo com que todo mundo ali fique refém. Além deles ameaçarem começar um massacre e matar todo mundo ali dentro. E é nessa hora que um dos civis ali se revela como sendo o Loki, que usa todos os poderes mágicos para impedir a atuação dos criminosos. Logo depois que ele consegue derrotar os agentes da Hydra, o Loki dá um breve discurso para a televisão dizendo que não se importa com os políticos porque eles mentem muito mal. E olha que quem tá falando isso é o pai da mentira, viu? Esquece, o pai tá estourado. Lógico que nada é por acaso. Tudo que o Loki faz é justamente pensando em impulsionar a candidatura dele. Só que ele faz isso de um jeito que os eleitores, as pessoas ao redor, elas começam a ver coisas boas e conseguem ver perspectiva na ideia do Loki ser presidente. Isso tudo acaba fazendo com que o Loki ganhe muita projeção política. Nos dias seguintes, diversas pessoas começam a fazer campanha dizendo que o Loki vai queimar Washington, como se de fato ele devesse ser o próximo presidente eleito dos Estados Unidos.
E aí então o Deus da trapaça decide, inclusive, forjar uma certidão de nascimento falsa para provar que ele foi nascido nos Estados Unidos. O Locke tenta manipular toda a população, fazendo com que o povo ele se revolte contra as mídias. No caso, todo mundo que estava divulgando informações políticas sobre o cenário atual estava sendo combatido pelo próprio povo, porque o Locke estava manipulando a cabeça de todo mundo. Aí o Locke vai, que ele não é besta nem nada, e lança um novo lema na candidatura dele, que diz assim: eu estou aqui para tornar as coisas sãs novamente. Que em inglês, nos quadrinhos, estava escrito assim: I'm here to make things sane again. Isso aí é uma clara referência a um lema dito por Donald Trump na candidatura dele. O antigo presidente dos Estados Unidos tinha dito assim: Make America Great Again. E todo esse rebuliço, toda essa confusão que o Locke causa nas mídias faz com que a jornalista consiga encontrar ele. E o Deus da Mentira percebe que ela está pesquisando alguma coisa, alguma brecha, alguma falha do Locke. Mas a jornalista não é besta também não. Ela aproveita e faz uma grande matéria no Clarim Diário que expõe o Locke como um ser perigoso para a política. Só que acaba que o artigo ele sai na manchete de uma forma alterada e faz parecer como se ela estivesse elogiando o Locke, em vez de falando a verdade. E tudo isso fazia parte do plano do Locke para que trouxesse a atenção para ele. Aí eu vou pedir para você comentar aqui embaixo, comenta aqui. Se o Locke aparecesse, de repente aparecesse no horário eleitoral, pedindo seu voto, o que é que você faria? Nós não temos medo da Lava Jato! Nós não temos medo da Lava Jato! Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, comenta aí. O arco da história Vote Locke, ele dura 4 edições de histórias em quadrinhos. Tudo que a gente vê é o Locke fazendo as coisas mais absurdas e sendo recompensado por isso. Para você ter uma ideia, ele prepara um ataque violento à Latvéria poucos dias depois de um debate onde ele diz que os Estados Unidos não devem interferir em nada em política de outros países. É completamente contraditório. Também é revelado durante esse processo que o Locke forja aquele primeiro ataque da Hydra no debate, simplesmente para impulsionar a imagem dele. Só que em vez de enfraquecer a imagem do cara, simplesmente ele ganha mais ibope e a população ama ele mais ainda. E ele fica meio que conhecido como tipo o único salvador que é possível para os Estados Unidos. A repórter Nissa tenta mostrar por várias e várias vezes a verdade sobre o Deus da trapaça. Só que tudo que ela faz parece que dá o efeito reverso. Tudo impulsiona mais ainda a candidatura do Locke. Só que nem tudo são flores. Um pouco antes do dia das eleições, parece que tudo muda. Simplesmente as pessoas começam a perceber quem o Locke é. Tudo parecia que não ia mudar. Parecia, na verdade, que ninguém conseguia fazer a diferença contra o Locke. Ninguém conseguia mudar a opinião dos eleitores. Nem de um lado nem do outro. Todo mundo amava o Locke. Tava todo mundo tão apaixonado que as pessoas estavam indo pra rua quebrar tudo, sair com a mão, quebrar as portas, as janelas. Tudo isso por causa de posicionamento político. E isso é uma coisa assim que é muito anormal de acontecer. Ninguém faz isso. Ninguém faz arruaça, ninguém quebra as coisas. Ninguém faz isso. Bolsonaro é o caralho! Bolsonaro! E Locke é sempre muito generoso, muito atencioso. Ele tenta sempre mostrar suas boas intenções todas as vezes que a repórter Nice tenta desmascarar ele. Pra você ter ideia, ela chegou a ter a ajuda da própria Thor, da poderosa Thor, e da Angela, que é irmã do Thor. Elas duas levam a repórter Nice contra a vontade dela para entrevistar o deus Locke num parlamento com os seus apoiadores. Só que o problema é que a mulher já estava cansada, saturada de todas as vezes que ela tenta mostrar a verdade do Locke para o povo, sempre cai nos jogos do Locke. Então ela tenta fazer uma outra estratégia, tenta fazer uma outra abordagem com o Locke. Ela simplesmente pega as perguntas dos próprios eleitores do Locke, as perguntas dos eleitores em potencial e coloca para ele, para que ele responda, para que ele fale o que o povo quer ouvir. E como o Locke tem o ego lá em cima, ele simplesmente aceita, porque ele basicamente já tem certeza da vitória dele. Uma pergunta e outra não vai fazer diferença. Mas aí é que cai por terra toda a arrogância e a candidatura do Locke também, porque os apoiadores realmente estavam interessados nas propostas. E assim, eles queriam saber a opinião do Locke, a posição do Locke sobre problemas importantes como saúde, como o sistema de educação, se ele vai respeitar o Congresso ou vai passar por cima das decisões, qual era a posição do Locke sobre o registro dos mutantes, que era uma coisa muito importante, até porque os mutantes faziam parte de uma grande massa e também tinham seu direito de voto, porque afinal eram cidadãos. Só que aí o Locke ele não tem uma resposta pronta para todas essas perguntas, uma resposta que pelo menos fosse capaz de agradar a todo mundo. Então ele simplesmente desiste, vê que não tem chance de vencer,
nessa corrida presidencial. Assim, ele até ganha alguns estados americanos, só que as delegações que defendem ele não são suficientes para poder vencer os adversários. E simplesmente, ao invés de admitir a derrota, o cara simplesmente se mantém firme na pose arrogante dele. Mas aí a repórter já estava satisfeita porque já teve o seu gostinho de vingança, já teve a sua justiça feita e já estava sossegada. E ela acaba até ganhando uma oportunidade na TV. Na verdade, todo o final desse arco se dá na última edição, onde tudo acontece basicamente. O Loki ele não tem nenhum plano para a presidência, na verdade. Ele apenas quer ver o circo pegar fogo e não está nem um pouco preocupado com economia, segurança, desigualdade social, todo esse papo de política. E quando todo o público vê isso, em primeira mão, assim, na cara, ele perde completamente a força às vésperas da eleição. Basicamente, ele perde a eleição só nesse debate. Depois, quando ele percebe que finalmente ele perde, ele, assim, para não sair por baixo, ele tenta mostrar para o povo que tudo aquilo não passou de um plano de se redimir com a repórter Nissa, que teve toda a sua vizinhança. Todas aquelas pessoas que viviam ao redor dela, foi tudo destruído. Então foi uma forma de se redimir contra ela, dar a ela esse gostinho de vingança. Agora você sabe tudo sobre a história desse candidato de Araque 171, cara. Agora eu te pergunto, se o Loki tivesse sido candidato para presidente do Brasil, quem é que você votava? Em quem é que você votava? Votar no Loki, cara, não faça isso, escolha outro, mas escolha com sabedoria. E se você gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like aí, ajuda o nosso canal. E não se esquece, se inscreve no canal, deixa o sininho das notificações ativados. Obrigado, gente, vocês são fera demais. Valeu, fui!